No início do século XX, o mundo parecia estar à beira de uma nova era. Grandes potências industriais, avanços tecnológicos e um cenário político em constante transformação. No entanto, por trás de todo esse progresso, se escondia um clima de tensão crescente, alimentado por alianças militares, rivalidades imperialistas e o fervor do nacionalismo. Quando o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, levou o mundo a um conflito global. A Primeira Guerra Mundial não era apenas uma luta entre exércitos, mas uma batalha pela supremacia mundial. Vamos agora entender como as causas complexas dessa guerra se entrelaçam com os eventos que marcaram a humanidade para sempre. Prepare-se para uma imersão nos detalhes que envolvem o surgimento da guerra, as nações afetadas, os novos armamentos utilizados e os confrontos que ficaram gravados na história. E se você gostar deste pequeno documentário e lhe for útil de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar e deixar o like. Sua interação é muito importante para nos motivar a continuar criando conteúdos como esse para você. A Primeira Guerra Mundial foi o resultado de décadas de tensões políticas, econômicas e sociais acumuladas que criaram um ambiente explosivo na Europa e além. O Império Europeu, após as revoluções industriais, estava mergulhado em uma corrida por recursos, mercados e territórios. Vamos entender melhor as causas diretas e indiretas que culminaram no evento que mudaria o destino do mundo. A Alemanha, uma potência industrial em ascensão, buscava seu lugar ao sol. A França, ainda se recuperando da derrota na Guerra Franco-Prussiana, desejava vingança. A Grã-Bretanha, a potência global dominante, observava nervosamente enquanto o equilíbrio de poder mudava. Uma complexa teia de alianças aumentava ainda mais as tensões. Alemanha, Áustria, Hungria e Itália formaram a Tríplice Aliança. França, Rússia e Grã-Bretanha responderam com a Tríplice Entente. Essas alianças, projetadas para deter a agressão, criaram, em vez disso, uma situação extremamente tensa. Qualquer conflito entre duas nações poderia facilmente arrastar as outras para uma guerra mais ampla. O imperialismo foi um dos principais catalisadores para a Primeira Guerra Mundial. A luta pela expansão colonial levou as potências europeias a buscar novos territórios para explorar, especialmente na África e na Ásia. No entanto, essa corrida por colônias criava atritos entre as potências europeias, como o Reino Unido, a França e a Alemanha. A expansão colonial não apenas alimentou a rivalidade entre as grandes potências, mas também estabeleceu o palco para uma eventual colisão quando interesses estratégicos entraram em conflito. O nacionalismo no início do século XX estava em ascensão, especialmente nos Balcãs, onde o Império Austro-Húngaro estava tentando manter seu domínio sobre povos de etnias diversas. A Sérvia, um dos principais focos do nacionalismo balcânico, apoiava grupos que buscavam independência, como os nacionalistas que assassinariam o arquiduque Francisco Ferdinando. O crescimento do nacionalismo não estava restrito à região dos Balcãs, mas se espalhou pela Europa, com países como a Alemanha e a França cultivando uma forte identidade nacional, o que tornava as tensões ainda mais voláteis. A rede de alianças que se formou nas décadas anteriores à guerra foi crucial para a propagação do conflito. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, composta por França, Reino Unido e Rússia, estavam em um estado constante de vigilância e desconfiança. Quando um dos países dessa rede entrou em guerra, automaticamente arrastava os outros, criando um efeito dominó. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, rapidamente a Rússia, aliada da Sérvia, se envolveu. A partir daí,
A Alemanha, em apoio à Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia, seguida pela França. Posteriormente, o Reino Unido entrou em guerra devido à violação da neutralidade da Bélgica pela Alemanha. Assim, a guerra se espalhou rapidamente, envolvendo nações de todo o mundo em um conflito devastador. O assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio, foi o gatilho imediato para a guerra. O assassinato não apenas abalou a Áustria-Hungria, mas também expôs as tensões de uma região repleta de conflitos étnicos e nacionalistas. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, emitiu um ultimato à Sérvia. Quando a Sérvia recusou algumas das exigências, a guerra foi declarada. O que começou como um incidente localizado rapidamente se transformou em uma guerra total. Embora a guerra tenha começado como um confronto entre alguns países europeus, logo se espalhou para outras regiões, afetando nações de diferentes continentes e provocando um embate de grandes proporções. A pressão aumentava tanto interna quanto externamente, com aliados pedindo apoio e a opinião pública em várias nações começando a mudar. A guerra submarina irrestrita da Alemanha, que afundou navios mercantes de várias nações, indignou a opinião pública global. O afundamento do Lusitânia, um navio de passageiros britânico com cidadãos de diferentes países a bordo, foi um ponto de virada significativo. O telegrama Zimmermann, um cabo diplomático alemão secreto interceptado pelos britânicos, revelou um plano alemão para induzir o México a atacar os Estados Unidos. Esta revelação chocou várias nações e aumentou a pressão para uma resposta militar. Em abril de 1917, o presidente Woodrow Wilson pediu ao Congresso uma declaração de guerra contra a Alemanha, argumentando que a América tinha a obrigação moral de tornar o mundo seguro para a democracia. Ele afirmou que a neutralidade não era mais uma opção viável. As nações entraram na guerra ao lado dos aliados, inclinando a balança de poder a seu favor. A chegada das tropas de diferentes países trouxe um novo vigor e recursos para os esforços de guerra, contribuindo significativamente para a eventual vitória dos aliados. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas no desenvolvimento de armamentos e estratégias de combate. A guerra foi marcada pela brutalidade das batalhas, pela utilização de novas tecnologias e pela adaptação das forças armadas às novas realidades do conflito. A introdução de tanques, aviões e armas químicas mudou para sempre a face do combate. As trincheiras e a guerra de desgaste tornaram-se símbolos da Primeira Guerra Mundial. Foi o conflito mais mortal da história até aquele momento, ceifando a vida de cerca de 16 milhões de pessoas. A guerra transformou o mapa político da Europa, destruiu impérios e deixou profundas cicatrizes no tecido social e psicológico das nações. Confrontos históricos e marcos da guerra. A Primeira Guerra Mundial foi composta por batalhas brutais e transformadoras. Vamos detalhar algumas dos principais confrontos. Batalha de Verdun, 1916. Um dos maiores símbolos da resistência francesa, Verdun foi um campo de batalha onde a França e a Alemanha se enfrentaram por meses, em uma guerra de desgaste. Com mais de 700 mil baixas, a batalha se tornou uma metáfora para a luta pela sobrevivência. Eles não passarão, tornou-se o lema francês, refletindo o desespero e a determinação de não ceder território. Batalha do Somme, 1916. Conhecida pela quantidade massiva de perdas humanas, a Batalha do Somme foi uma tentativa de quebrar as linhas alemãs. Apenas no primeiro dia, os britânicos perderam 60 mil homens. O resultado foi uma guerra de atrito, onde as ofensivas não trouxeram grandes vitórias, mas aumentaram o número de mortes. Batalha de Galípoli, 1915-1916. Esta campanha foi uma tentativa fracassada dos aliados de abrir uma nova frente no Império Otomano.
A batalha foi marcada pela incompetência estratégica e pelo enorme custo humano, resultando em uma derrota humilhante para as forças britânicas e francesas. O fim da guerra e as consequências. A guerra chegou ao fim em 1918, mas as suas consequências foram profundas e duradouras. O Tratado de Versalhes, que pôs fim ao conflito, teve um impacto enorme nas potências derrotadas e reformulou o mapa político da Europa. A Alemanha foi culpada pela guerra e teve que pagar pesadas indenizações, o que gerou ressentimentos que contribuíram para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Esse é apenas um pequeno esboço de uma narrativa completa sobre a Primeira Guerra Mundial, mas ele oferece uma compreensão detalhada de suas origens, principais batalhas e os efeitos globais. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.